Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus amigos, bom dia a todos que vão assistir esse vídeo depois. Dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos para a leitura da palavra de Deus, porque é para isso que eu estou aqui, para ler a palavra de Deus para vocês poderem escutar depois. Vamos lá? Estamos no capítulo 17 de Deuteronômio e o versículo é o 14, que fala sobre a eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que acham em redor de mim, estabelecerás um efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei, num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Nos ilumina, Pai querido, nos abre nossa mente para que possamos entender, Pai, o que o Senhor quer falar para nós, através da Tua palavra, Senhor Deus, desta manhã maravilhosa, Senhor Deus. Pai querido, abençoa a nossa vida, abençoa nossos intentos, nossos sonhos, tudo o que nós precisamos fazer, Pai, para que nossa vida seja bem é, aqui na terra, Senhor Deus. Pai querido, nós te oramos e te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos agora aos comentários desses versículos, né? Do versículo 14 ao 20. O povo viria a pedir por um rei no tempo de Samuel. Quando o povo solicitou um rei, tinha todo o direito de fazê-lo. Samuel fez objeção ao espírito antiteocrático com o qual foi feita a solicitação. O povo não solicitou um rei, tendo em vista o bem da teocracia divina. Queriam um rei a fim de que pudessem ser semelhantes às nações vizinhas. E a característica exclusiva da teocracia era que Israel deveria ser diferente das nações adjacentes. O versículo 16 e 17. Quanto maior poder enfeixa nas mãos, maior o perigo de abusar dele. O terceiro rei de Israel, Salomão, negociava com cavalos e teve 70 mulheres. O versículo 19. O terá consigo. É bom que cada qual tenha sua própria Bíblia para uso diário. O lugar que cabe à autoridade na promoção do bem-estar da sociedade é 1. Tornado necessário pelas limitações humanas. 2. Ordenado por Deus. 3. Obedecido como obrigação pelo homem. Os investidos em posição de autoridade devem estar cônscios de que são sujeitos a tentações particulares. Necessitam vitalmente da palavra de Deus, cujo emprego apropriado conduz à reverência, à obediência, à humildade e ao sucesso. Amém.
Então, aqui nós terminamos o capítulo 17, vamos entrar agora ao capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido, comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo o Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a eles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Os versículos de 1 a 8. Capítulo 18. São dadas instruções a respeito dos direitos dos sacerdotes e levitas, da proibição contra as superstições e a magia dos pagãos e a lei do profeta. Versículo 1. Os sacerdotes levitas. Os sacerdotes levitas, esses são os ministros do altar que serviam no santuário central. Toda a tribo de Levi incluía os demais membros da tribo. Todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Versículo 2. Não terão herança. Deviam cuidar para não se envolverem com os negócios desta vida. Não teriam território unificado pertencente à tribo. Versículo 9. Contra os adivinhos e feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, aqui é contra os feiticeiros e os adivinhos, né? E o comentário diz assim: magia, feitiçaria e consulta aos mortos foram proibidas. Os poderes sobrenaturais de origem satânica muitas vezes se manifestam nessas práticas. A seita religiosa do espiritismo é incompatível com o cristianismo bíblico. Verso 10. Passar pelo fogo. Provavelmente se refere à prova do fogo, um teste de devoção cabal a Moleque, o deus de Amon. Então, agora vamos ler os versículos 15, que o título é A Promessa do Grande Profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor
meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar, o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra do Senhor não falou? Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem sucede como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, aqui está falando sobre a promessa do grande profeta e dizendo que se você ouvir outra pessoa falar alguma coisa que não se cumprir, que não vai se cumprir, né? Não dê ouvidos a ele. Então, vamos ver os comentários de 15 a 22. Após a morte de Moisés, ainda haveria necessidade de revelações divinas. Para suprir a esta necessidade, o Senhor criaria a instituição profética, mas segundo a descrição do profeta ideal feito por Moisés, tais palavras apontam mais para o Messias. Os profetas de Samuel a Malaquias possuíam as características mencionadas, até um certo grau, mas só Jesus Cristo, tal predição foi realmente cumprida. Então, só Jesus foi o profeta verdadeiro, né? Se não cumprir, versículo 22, se não cumprir, muitas falsas seitas religiosas têm sido obrigadas a alterar ou reinterpretar algumas de suas predições, visto não se terem cumprido como esperavam. Façam-se um estudo de Moisés como tipo de Cristo. Faça-se um estudo de Moisés como tipo de Cristo. A citação que segue é útil, tanto na vida como na missão que desempenhou. Foi Moisés a personificação de Cristo, pois como ele salvaram-lhe a vida quando criança, como ele renunciou ao trono para partilhar de sorte de seus irmãos, finalmente como ele tornou-se um guia de salvação de Israel. Foi fiel e manso, cheio de compaixão e amor, poderoso intercessor pelo seu povo, que falou face a face com Deus e irradiou a glória divina. Tal como Jesus foi profeta poderoso em obras e palavras, anunciador da vontade de Deus, mediador da aliança e, finalmente, chefe e guia do povo. Amém, aleluia, glória a Deus. Estamos entrando no capítulo 19, e o capítulo 19 são 6 cidades de refúgio. Do 1 ao 3 fala dessas 6 cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará, o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nessas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isso será para que nelas se acolha todo homicida. Nós vimos isso já lá em Números, né? 35, 9 a 15, e também Deuteronômio lá no comecinho, no capítulo 4, do 41 a 43. Então, são dadas instruções acerca da cidade de refúgio, dos marcos de território e das testemunhas. Versículo 4. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Também está escrito em Números 35, 22 a 28. Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher,
para que viva aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfureceu o coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto, te ordeno 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos os teus mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além dessas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haverá sangue sobre ti. Então, aqui o capítulo do 1 ao 13, né? Vamos ler mais aqui. Execução do homicida. Mas havendo alguém que aborreça seu próximo e lhe arma cilada e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente para que te vá bem. Então, aqui é o contraste, né? Se a pessoa matou sem querer, ficava na cidade de refúgio. Se a pessoa matou sabendo que estava querendo matar, com raiva, com ódio, né? Até deliberadamente, premeditadamente, então ele não poderia ficar na cidade, ele tinha que ser morto, né? E aí os versículos de 1 ao 13 fala: Moisés já havia separado 3 cidades no lado oriente do Jordão, agora separa mais 3 no lado ocidental. Caso o vingador de sangue agisse meramente movido pela paixão, podia ser frustrado em seus propósitos por meio daquelas cidades. Versículo 4. Aborrecia. Nota-se que a chave do assassinato deliberado é o ódio. Jesus mostrou que o ódio é a quebra do mandamento, não matarás. Os psicólogos modernos denominam os ressentimentos contra alguém de desejos mortíferos, e os juízes dão o título de crime premeditado aos casos onde já existia ódio, não aceitando a desculpa de acidente ou crime provocado. 9. Outras 3 cidades. Não há qualquer registro de que essas cidades adicionais tenham sido exigidas alguma vez. Versículo 12. Os anciãos eram quem desfrutavam de maiores regalias e prestígios, quer pela família que pertenciam, quer pelas qualidades que eram dotados, e constituíam a autoridade local em questões judiciais e até comerciais. Então, agora vamos para o versículo 14, acerca dos limites e das testemunhas. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para a possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem se a testemunha for falsa e tiver testemunho falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como fazer a seu irmão, e assim exterminará o mal do meio de ti,
para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, vamos ler agora os comentários desses versículos, né? Versículo 18. Indagarão bem. A investigação tinha de ser completa. Não podia haver julgamento por ordalho, como algumas vezes era praticado entre os vizinhos de Israel. Vida por vida. A pena do talião era a punição contra o perjúrio, longe de ser uma permissão para a vingança. Era garantia de justiça, que equipava o castigo à ofensa. Esta punição era cobrada com uma avaliação monetária da parte lesada. A justiça nas questões humanas é assegurada por proteção aos inocentes, punição aos culpados, insistência sobre evidência convincente, equiparação do castigo ao crime. Amém? Então, vamos ficar por aqui hoje e amanhã nós voltamos com mais um capítulo, com mais um tempo da leitura da Palavra do Senhor. Ficamos no capítulo 20, amanhã a gente volta lendo o capítulo 20. Então, vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, né, novamente, porque Ele tem cuidado de nós em todo o tempo das nossas vidas, né? Hoje, dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil, né? E muitas coisas a gente ainda precisa para poder ser independente, né? Mas vamos orar que o Senhor chegue com os nossos, trazendo providências e dando sabedoria aos nossos governantes, né? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, muito grata a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede acordar, por mais um dia, Pai, que podemos ler a Tua palavra, Senhor. Pai amado, eu quero Te pedir nesse momento pelos governantes do nosso país, Pai querido, que está necessitando de tantas coisas, Pai. Pai querido, abençoa, Senhor Deus, cada governante, Pai. Abençoa nosso presidente, Pai querido. Abençoa os prefeitos, vereadores. Senhor Deus, chega na vida dessas pessoas que estão regendo a cidade, Pai. Nós sabemos que toda autoridade, como está escrito na Tua palavra, Pai, são instituídas por Ti, Senhor Deus. Foi o Senhor que escolheu. Então, Pai querido, chega na vida deles, Senhor Deus, dando sempre discernimento, Pai, para que eles possam, Senhor Deus, fazer realmente o melhor pelo povo, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te oro nesta manhã gloriosa e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fiquem com Deus, tenham um bom dia, um bom feriado. E se vocês gostaram, curtam, dê um like. Se não gostaram, pode dar também o dislike. Fiquem à vontade, tá bom? Mas se quiserem também, pode se inscrever no meu canal, que vai chegar sempre vídeos novos. Ativa o sininho e vamos nessa. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!